Fala um pouquinho de missões no Brasil. Você veio agora do Congresso Brasileiro de Missões. Terminou a semana passada, se não me falha a memória, né? Retrasada, isso. Retrasada, né? Conta aí um pouquinho. Quais são os desafios missionários brasileiros? Muito bom. O Congresso ele enfatizou não apenas o contexto do Brasil, mas também de vários países fechados, sobretudo, né, o desafio global. Do Brasil, né, talvez aí um dos grandes desafios que a gente tem são 8 segmentos menos alcançados pelo Evangelho, que talvez, se a gente for falar assim de desafio de evangelização, são os que a gente tem maior dificuldade, que como igreja a gente tem que de alguma forma se fazer presente para estar no meio deles e levar a palavra. Igrejas têm sido plantadas em várias partes do Brasil, mas dentro desses segmentos talvez sejam que têm a maior resistência de aceitação ou conversão. Eles são, por exemplo, quilombolas, trabalho com ciganos, indígenas, sertanejos, ribeirinhos. Estima-se só de ribeirinhos existam mais de 10 mil comunidades sem presença de igreja cristã nesses lugares. São 37 mil comunidades ribeirinhas no Brasil, e dessas 10 mil não tem a presença de nenhuma igreja evangélica. São comunidades, muitas delas isoladas, e que muitas vezes alguns lugares que a gente vai e fala de Jesus, as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Além disso também, os refugiados é um segmento crescente no nosso país. Também os surdos, estima-se que menos de 1%, são mais de 9 milhões de surdos no Brasil e menos de 1% é cristão. Então é um baita campo missionário. E os outros dois são segmentos socioculturais, são os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. Então são dois polos distantes, mas que são um grande desafio. Então, Tiago, agora eu vou te botar na berlinda aqui, tá? Você que é o nosso diretor de missões, o que você vai fazer pelos haitianos e venezuelanos de Curitiba? Legal. Já estamos fazendo, pastor. Opa, gostei. Vamos lá, então. Já estamos fazendo. Nós temos hoje 3 congregações nossas que estão trabalhando com venezuelanos. Então, eles moram, algumas dessas congregações estão em bairros um pouco mais pobres, e aí a igreja identificou nesses bairros uma grande presença de venezuelanos, e a gente começou a fazer um trabalho. Alguns anos atrás, a nossa igreja tinha uma congregação no bairro Tatuquara, aqui na nossa cidade, e começou com uma família de haitianos, a mesma coisa, próximo, chegou a ter mais de 30 famílias. A igreja se tornou trilingüe, porque o culto era em português, crioulo e espanhol, porque alguns deles eram de República Dominicana. Então, já está acontecendo. Então, a própria Valéria, ela lidera uma célula em espanhol com venezuelanos na congregação que ela trabalha. E a gente não precisa procurar, eles vêm, né, pastor? É verdade. Eles estão aqui. Eles começaram a chegar, e a gente olhou assim, e agora, o que a gente vai fazer? O que a igreja pode fazer por eles? Bom, a gente começou com a célula, mas a necessidade maior que todos eles têm são sempre trabalho, oportunidade de trabalho. Eles chegam sem nada, né? Então, eu falava assim, ok, vamos orar, mas eles estão precisando de comida, eles não têm nada em casa para dormir, então a gente acionava a nossa ação social, e às vezes não é só por uma semana ou um mês, né, pastor? Até que eles possam se inserir no mercado de trabalho. Por isso a primeira necessidade deles é aprender português. E né, desde que eu comecei, faz pouco tempo, né, eu tenho orado para que eu preciso de alguém que possa ensinar português, mas eles não podem vir até aqui. Longe. Então tem que ir lá. Tem que ir lá. Então, se você está assistindo, está morando em Curitiba, pode nos ajudar a ensinar português para esses estrangeiros que estão aqui. Esse, além de ser uma bênção para eles, você pode ser um missionário transcultural aqui. E como é que faz para chegar doações para eles? As doações a gente faz sempre pela BASC. Então, toda e qualquer necessidade, tanto de alimentação como de móveis, colchões, agora que estava muito frio, a gente conseguiu doações de cobertores. A gente faz tudo pela BASC, pela própria. Então é só mandar lá para a igreja ou mandar uma oferta para a ação social da igreja. Venezuelanos, haitianos, ele vai chegar lá para fazer diferença. Então, você que está aí com a gente, participa com a gente.
Quando foi dos ucranianos, nós tivemos uma mobilização incrível, mas eles estão precisando agora e a gente precisa dar uma ação aí, ainda que a mídia não esteja falando, né, a gente está vendo aí essa necessidade de chegar perto e levar a palavra do Evangelho lá e também abençoar, cuidar, socorrer e assim por diante. Acolher. A necessidade do português é tão importante porque é através da língua que eles vão conseguir um emprego. Trabalho. A gente vê que realmente assim, as portas às vezes não se abrem, mesmo eles tendo, né, uma qualificação ali, porque não consegue, não dominam o idioma. Né? E tem uma dificuldade, nós entendemos o espanhol, mas eles não entendem o português, né? A maioria deles. Exatamente. É um bloqueio inverso, né? É interessante isso. Não, mas é perto, mas você fala, não compreendo, né? Inclusive as crianças, né? Algumas que a gente tem feito o culto infantil e elas misturam, né? Elas vão passar da fase do misturar e não entender para a fase que entende. Claro que para elas é mais fácil porque elas vão para a escola todo dia. Mas mesmo assim, essa primeira chegada, os primeiros meses ali é desafiador. E tem bastante trabalho, realmente. E quanto mais você vai cuidando de uma família, aparece outra, e aparece outra. Elas se conversam e falam, ali tem ajuda, vai lá. E puxa a outra. Agora uma pergunta, por exemplo, se alguém está assistindo, seja de Curitiba ou de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e quer participar do projeto missionário da Primeira Igreja, quer seja, vamos dizer assim, estudando, quer seja participando de uma viagem missionária. Às vezes a pessoa está lá longe, mas diz, eu gostaria de uma viagem missionária e se dispõe a ir num projeto desse, participando do Telos ou outra coisa qualquer. Como é que faz? Muito bem. Nosso canal principal é o site de missões. Então, se você puder entrar lá em pibcuritiba.org.br/missões. Então, pibcuritiba.org.br/missões. Lá nós vamos ter todas essas abas, bem explicativo. Então, por exemplo, né, o pastor falou de viagens missionárias. Ano que vem nós vamos ter 13 viagens missionárias. Serão 13 oportunidades. Botar o Anderson e a Fabíola, que esses médicos lá, que você vira lá, que eu já prometi. Nós vamos ter a atuação médica, nós vamos ter no sertão da Bahia, a gente tem uma carreta que faz atendimento médico, odontológico da Junta de Missões Nacionais. A gente vai passar por 3 cidades, é uma semana de projeto, é lindo, lindo, no sertãozão da Bahia. Vamos ter de 5 a 12 de maio uma viagem missionária com barco. Vão ser 5 comunidades ribeirinhas no Amazonas, vai ser também muito legal. E a ênfase é médicos e dentistas. A gente teve agora... E se não for médico e dentista? Tem trabalho para criança, tem trabalho com evangelização, visitação. Então, assim, todo mundo tem função lá. E a gente... Mas eu sou carpinteiro. Muitas vezes vai ser extremamente útil, porque se você for carpinteiro... A gente sempre fala assim que Deus, ele quando atrai as pessoas para as viagens, Deus já está preparando todo o cenário. Então, é o carpinteiro. As casas lá, a grande maioria são de madeira. Às vezes podem ajudar a gente a reformar a igreja ou uma casa. A cozinha, o caso da Isa, daqui a pouco vai falar do projeto dela. Pode dar uma aula de culinária. Ixi, eu esqueci do projeto dela. Como é que é teu projeto, Isa? Esse projeto ele se chama Mesa para Jesus. Ele começou no Telos mesmo. A gente viu como oportunidade em alguns lugares, assim como a gente estava falando, a dificuldade das pessoas terem renda, né? Para suas famílias. Então, muitas vezes a gente chegava no campo missionário e pensava, o que vamos fazer aqui, né? E um dos missionários iam perguntando, o que você faz, o que você faz? E utilizava das nossas funções ali, que a gente já tinha alguma formação. Então, eu como sempre trabalhei na área da gastronomia, a gente dava essas aulas e via que funcionava muito bem. Então, a gente trouxe para cá, né? Depois do Telos, a gente viu também essa necessidade, tanto nas congregações, nos campos, assim como vocês estavam falando com os refugiados. Esse curso tem funcionado muito bem, a gente tem colocado na Missão Mais, que é com refugiados afegãos. Acabou de formar uma turma, né, inclusive? Acabamos de formar uma turma e já vamos começar outra amanhã, graças a Deus. Então, pensando justamente nisso. Então você dá aula de culinária para a pessoa fazer renda, para ela produzir, vender e ganhar dinheiro. Exato, e também é um curso evangelístico. Quando a gente faz nas igrejas, a gente deixa em aberto para as pessoas da comunidade
irem para a congregação, para a igreja. E claro que a gente tem um curso estruturado, né, para isso. A gente pensa na parte do ensino, mas o principal é a gente falar sobre Jesus. Amém. Então a gente começa com um tempo de devocional, com um tempo de oração, de conversa com essas pessoas, né? A gente tem uma lista que a gente pega todos os dados dessas pessoas, tem a opção ali se essa pessoa quer ou não manter um vínculo, saber mais sobre Jesus. E a gente deixa todos esses dados com a igreja, né? Depois da realização desse trabalho. E a gente conversa com essas pessoas, realiza o curso e fala sobre Jesus também. Amém. Que benção.